Piracicaba, Campinas e São Paulo. São Paulo ele faz na Consolação, se não me engano, a Necrópole São Paulo, que é um outro cemitério que tem muita arte também. Tem obras do Vitor Brecheret, é bem interessante. A arte tumular é um tema muito interessante mesmo. Né? Não sei se vocês conhecem, gostam, mas é muito interessante. Desde um anjinho até aquelas obras fenomenais lá de bronze. Infelizmente, sofre muito por furto, né? Eu lembro que teve um tempo na Saudade que era notícia, assim. Direto. Essa questão de furto... recentemente, lá no São João Batista, levaram o busto do Nelson Rodrigues, o escritor Nelson Rodrigues. Tinha um busto dele em tamanho real, vamos pôr assim, em cima do túmulo. Tá lá na página também. Até interessante a página por isso, né? Agora não existe mais e uma forma de você estar registrado lá. E pesava, se não me engano, 45 quilos. 45 quilos. Então, assim... Teoricamente, uma pessoa não leva sozinha, né? Não é qualquer casqueiro. De bronze. Casqueirinho para levar 45 quilos. E aí levanta uma polêmica também, né? Porque tem essa questão da sociedade, né? Da vitimização, da violência, que infelizmente faz parte aí do nosso cotidiano. Mas tem uma questão que é sempre levantada dos receptadores, né? No caso, para mim, o pior é o receptador, porque se não tivesse ele, né? E tem quadrilhas especializadas em arte tumular. Então, já existe a questão, você rouba para mim Já é encomendado, já. Já é encomendado. Porque são obras, por exemplo, tem a obra do Vitor Brecheret, que é muito famoso, foi muito famoso. Obras no caso, mármore, bronze, que além do valor do próprio metal em si, tem um valor histórico-cultural. É uma obra de arte, é como se fosse uma obra de museu. Sim. Ela, inclusive, é marginalizada por estar ali no cemitério, mas se a gente fizer um exercício assim, você pensa em casa aí. Pega essa arte bonita aqui, uma Pietà, por exemplo. Vocês conhecem a Pietà, né? Uma Pietà pranteadora, que está chorando pela morte de alguém. Toda em mármore e granito, por exemplo, ou em bronze. Você tira ela dali e põe ela no museu. O efeito, a mesma obra. Só de você tirar de um local ao outro, essa marginalização some. E ela vira uma obra-prima da arte, né? Esses dias mesmo eu vi o Matheus Tiburcio comentando que parece que no Brasil o roubo de obra de arte ele é enorme. Tipo assim, eu acho que parece que é o terceira maior categoria em roubo de... Se for pegar em outras coisas também, né? Considerado as categorias. O de obra de arte parece que é o terceiro lugar, alguma coisa assim. Desde fóssil de dinossauro lá no Piauí, que tem tráfego disso aí, né? Sim. Até obra de arte tumular. Se for ver, é mais fácil, né? O cara roubar no cemitério do que no museu, né? Pois é. Ou de uma coleção privada. Quem vai falar, nossa, eu vou no cemitério roubar, né? Porque não é tão visitado, não é valorizado. Então, fica fácil, né? Infelizmente a questão, por exemplo, da segurança também, porque os seguranças não são armados, geralmente. Em São Paulo, eu acho que tem ronda armada, pelo menos à noite. Nos particulares tem ronda armada, mas nesses públicos, a segurança... Uma vez eu ouvi eu não vou citar por nome, mas é uma pessoa que trabalha na administração de cemitério, ela me falou o seguinte, foi o velório de um traficante local aí. E você não pode entrar de veículo algum no Cemitério da Saudade aqui de Ribeirão. Mas nesse dia, o pessoal quis entrar de moto para fazer o ratatá, né? Enfim, a forma deles de homenagear o falecido. Sim. Só que era uma forma teoricamente ilegal, porque não é permitido. E aí, o que vai fazer? O pessoal chegou todo armado lá no velório, no enterro. E aí um guarda que... tá ali com um cacetete na mão, Quem que vai impedir? Vai pôr a vida dele em risco por uma situação como essa. Então, acaba cedendo e você tem um ciclo vicioso de quebra de leis ali, de ordem. Sim. Então, violência é complicado. No cemitério da Saudade, os muros também são bem baixinhos, né? Sim. E tem tem uma favela ali do lado. Pelo lado de trás, ali próximo dos velórios, tem uma comunidade, né? Então, isso, querendo ou não, acaba fomentando. Mas já foi pior, como você falou, né? Já foi. Está bem melhor hoje em dia. Os cemitérios de São Paulo estão bem piores que os de Ribeirão. Bem piores mesmo. De ter pessoa dentro da sepultura morando. O cara tirou a caveira ali, pôs do lado e estava morando.
Isso eu ouvi sepultador, né? Vamos chamar assim. Me contar a história. Falou, eu tive que pôr para fora aqui, porque... Geralmente é usuário de droga, né? Você tá andando ali, tem 1 ou 2, eu tô indo ali e tal. Mas tinha gente morando, cara, dentro de uma sepultura. É incrível, né? Nossa. Para nós, né? Tem outras culturas, a gente falou sobre isso. Nas Filipinas, por exemplo, tem gente que mora no cemitério, mas é por questão habitacional mesmo, né? A casa deles é no cemitério. Procurem depois lá. Vou pesquisar. É interessante. Igual você tá falando, né? Deve ser, nesses casos, assim, tanto de pessoas que chegam a morar no cemitério, ou pessoas que roubam esse tipo de coisa, geralmente acho que é nóia mesmo, né? Que uma pessoa nas suas faculdades normais, ela vai ter um mínimo de bom senso, de respeito com o morto, né? Claro. A gente imagina, pelo menos imagina que seja assim. Com a memória, né? Claro. Sim. Porque é uma coisa assim, absurda, igual a gente viu agora... Essa semana teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Das inundações e tal. Eu vi casos, não sei se vocês viram também, de pessoas que estavam roubando canoa, roubando barco, roubando um monte de coisa, invadindo casa. Que triste, Numa né? situação dessas. Sim. Calamidade pública. Uma pessoa chegar nesse ponto... Eu vi lá, o pessoal tá se organizando pra saquear as casas, Sim. tudo. Baixou um pouquinho a água e estão entrando. Uhum. Eles disseram que a pandemia veio para mudar o ser humano, né? Eu vejo que mudou algumas, mas muita gente para pior, infelizmente. Sim. Já vê um traço de desumanidade aí numa pessoa dessa, né? Uma situação de calamidade, o cara só pensa... Exatamente. É oportunista, né? Vou pensar em mim. Sim. Agora você imagina, olha só, ali é parecido com um estado de guerra ali. Pois é. Que tá muita gente morta, arrebentada. Sim. Corpos boiando, né? Cara, é horrível, né? Agora, imagina se o Brasil inteiro entra numa situação parecida com essa. Você acha que vai ter ajuda humanitária entre os seus pares? Não, vai ser isso daí, situação de guerra. Gente dentro da sua casa, saqueando. Numa situação daquela... É como se fosse uma guerra civil, né? Sim. Agora, se fosse uma guerra civil mesmo, declarada, não, é uma guerra civil, vai ser assim. Vão ter grupos que vão saquear, que vão entrar dentro da sua casa e já era. A gente não vive... Não vê o respeito, né? Nada. Isso se reflete, por exemplo, nas artes tumulares também, porque você vê os cemitérios, inclusive aqui em Ribeirão já, mas lá em São Paulo muito, que as placas já passaram a ser feitas de, por exemplo, azulejo. Então, você vê muito mural de azulejo. As próprias artes, você vê Jesus em azulejo, em pintura, para evitar a questão do metal de ser roubado. Às vezes a família já foi roubada 3 vezes, já substituiu, e agora ela falou, então... Aqui em Ribeirão você vê vidro, já tem obras de vidro, já tem obras de... Aquele plástico plastificado... Plástico plastificado não é um PVC, que é envelopado. Então, a placa da pessoa já não é feita de bronze mais, é de PVC. Tudo isso porque é uma alternativa que a família ajeitou para poder sair dessa questão aí da violência, né? Do roubo constante. Pra evitar o roubo. Então, já está refletindo até na arte tumular. É um reflexo da sociedade, né? E aí vai enfeiando os cemitérios dos dois lados. Uma pela questão da violência, né? Que a pessoa não quer investir, ter uma homenagem bonita por conta disso, pelo risco do assalto. E pelo outro lado tem a questem cultural que a gente tá comentando da arte moderna, né? Vai perder a graça, chegando, né? Ixi, quem acompanha já sabe. Eu não gosto. Eu sempre critico muito. É um crítico da arte moderna. Mas sim, os seus olhos também criticam. Vai no museu normal e vai no museu de arte moderna que você vai ver. Exatamente. Não só eu critico, não. É bom senso. Falando de arte em si, existem vários estilos. Por exemplo, no Cemitério da Saudade. O pórtico da entrada ali já é arte déco. Tem coisa de arte nouveau. Tem góticos, capelas góticas. Tem um estilo mais eclético, que já começa a ter mistura de traços, né? Mais alongados, não tão retos. Enfim, tem uma série de... E tem uns modernistas também. Então, quem quiser ver isso, tem muita coisa bonita para ver. O Cemitério da Saudade está catalogado? Essas obras são catalogadas ou não? Sabe disso? É um projeto que eu estou fazendo, né? O professor também, a gente está tentando isso aí, mas assim, como é muito grande, a minha ideia é catalogar isso e ter um mapinha, como em São Paulo, na Consolação, existe. Você chega lá na administração, você recebe essa folha e tá lá as legendas. Quadra tal, lote tal, tem uma bolinha. O que é aquela bolinha? Ah, uma arte tumular. Não, é um túmulo famoso. Famoso de quem? Aí puxa a legenda.
A gente está fazendo esse mapeamento. Legal, isso é legal. Mas como a gente, infelizmente, não tem apoio para isso, é um projeto que está se arrastando aí. Mas quem sabe um dia você chega lá na cidade e tem um mapinha te esperando prontinho lá. Sim. Bacana. Quem sabe não tem uma iniciativa da própria população de Ribeirão Preto aí, né? Fazer um... Poder público, né? Poder público podia investir mais nisso. O poder público, tá? Se for esperar. Vamos mas eu acho assim... Só se fizer um show lá no cemitério, né? Aí se vai o ter poder dinheiro. público vir... Não, vai fazer buraco lá, não mexe com isso. Opção de lucro, né? Ou de fama, eu acho que dá certo sim, por que não? Fazer buraco. Se o poder público sepultar os mortos lá, quando chover vai abrir tudo. Ou as PPPs, né? As também. parcerias público-privadas, eu acho que é interessante aí. Porque é um projeto bacana, né? Sim. Necessário. Não sei se foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Inclusive, isso foi evidenciado agora, infelizmente, nessa situação, né? Mas tudo bem. Aquela ponte que foi feita pelos moradores, Nova né? Roma do Sul, se eu não me engano, chama cidade. Eles fizeram aquela ponte por iniciativa própria ali. Disseram que ia cair, né? Primeira chuva vai cair. Provisório que ia cair. Aconteceu o que aconteceu, caiu todas as outras. Menos ela. Continuou em pé. Pra você ver, né? E custou muito mais barato do que estava previsto, né? Do governo do estado. Ia fazer sei lá quando. É o povo pelo povo, né? Exatamente. Eu acho que não existe almoço grátis. Isso eu penso, né? Então, qualquer coisa que você está recebendo de graça, entre aspas, no mínimo está sendo tirada de outra e alguém está pagando por ela. Sim. Então, o certo é o povo pelo povo mesmo. Sim.